vocês? Meu nome é Ana Matos, para quem não me conhece. Sou podóloga aqui em Porto Alegre mesmo. A Rosângela saiu, infelizmente, mas eu queria deixar ela com vergonha, né, de que ela foi a minha primeira professora. Mas não deu, ela foi embora. E aí, então, depois do primeiro curso com ela, eu fiz técnico na FATEPA, onde fiquei como professora 10 anos, lá na FATEPA. É verdade, é verdade. E aí, esse ano, eu estou me formando biomédica esteta, né, depois de muito sacrifício. Né, como ela falou aqui, a gente sabe como é, né, esse correr de mala para ir para cá, lá na FATEPA, a gente viu isso, né, com vocês. Esses anos todos, durante essa jornada lá. Então, eu não vivi bem a mala, mas 6 anos de faculdade, mais ou menos, me remeteu a todo o esforço que cada uma fazia quando a gente estava lá, participando dessa parte com vocês. Então, hoje eu vou falar sobre as brocas. Nesse momento, nas brocas, eu estou fazendo um movimento contra o alicate de cutícula. Eu comecei a desenvolver esse trabalho com as brocas para que a gente possa se livrar do alicate de cutícula, tirando um gasto, né, minimizando no nosso gabinete esse gasto de afiação, de utilização do alicate, de comprar um outro instrumento e depois ainda gastar com essa afiação. Outra informação que fez isso acontecer foi que, quando a gente dá aula, vocês sabem que a gente vem, a maioria, né, vem da área da beleza, vem da manicure. Então, todo mundo que chegava na sala de aula, além de tratar a dor da patologia desse paciente, o paciente saía picado de alicate. Por quê? Porque a aluna queria fazer o que ela sabe fazer. Então, ela tratava ali da podologia, né, com um pouco de dificuldade, porque ela está aprendendo, só que quando chegava na área que ela atuava, ela queria mostrar serviço. Então, ela queria cuticular aquele pé, o pé era um pé mais lindo que o outro. E eu brigava com elas, porque eu queria ensinar podologia. E eu não queria que elas exercessem a parte da manicure, e sim exercessem a podologia, né, se afastando um pouco dessa área da manicure. Eu não obrigava nem nada, mas durante esses 10 anos eu tentei, né, incutir dentro de cada uma delas que não utilizassem o alicate ou minimizassem, né, perante isso. Então a gente começou a trabalhar com a broca, né, referente a essa cutilagem e na onicofose. Então agregou as duas informações. Eu fui para Passo Fundo, viajei, fiz um curso de cuticulagem russa para adequar, né, esse nosso trabalho. Que trazia a broca, né, na parte de estética, mas agregava também na área da podologia, porque a gente não precisava ser tão invasiva no início, né, do nosso trabalho. Até chegar a usar um bisturi, a gente podia minimizar, né, o trabalho no pé do nosso paciente só com as brocas. E eventual, então, a gente partia, né, para o bisturi. Como as colegas disseram, às vezes o paciente ele sente só um desconforto, né? Só que ele vai chegar com aquele desconforto, então depende. O meu desconforto é assim, o desconforto dela é assim. E assim a gente entende que as pessoas são diferentes. Então, muitas vezes a broca somente já aliviava o paciente. E a gente não era tão invasiva na condição, né, de efetuar o nosso trabalho naquele momento. Porque eu sei também que muitas clientes, muitas pacientes nossas estão satisfeitas quando sangra. Enquanto não sangra, elas acham que a gente não fez nada. Né? Então, a gente precisa ter essa ação e fazê-las entenderem que nós, no trabalho, sendo minimamente invasivas, nós vamos dar condição de tratar aquilo muito melhor do que se nós estivéssemos, então, fazendo força com esse bisturi. Claro que vai ter várias etapas dessa dor. E aí nós vamos elencando. Mas não chega, né, de primeiro momento, a pessoa diz que está com dor, tu vai lá, corta toda a lateral. Né? Não é isso que a gente faz. A gente não corta toda a lateral simplesmente porque ela disse que está com dor. Nós vamos avaliar qual é a condição que esse paciente está.
Então, nesse caso, a broca, ela dá uma entrada para que nós possamos entender se depois de uma, 2 brocas, o paciente já, né, não está mais sentindo esse desconforto. Senão, a gente vai avançando com a podologia e com os instrumentos necessários para atender esse nosso paciente. Pode passar, Jaque. Então, aqui eu queria falar um pouquinho, né, como eu disse para vocês, essa foto é bem recente, que eu tirei, né, então já falei, né, que pena que a Rosângela não está aqui, para passar vergonha comigo, né, pode passar. Então, aqui, nesse caso, eu tirei uma fotinho bem do início ali do aparelho nosso, né, do nosso motor. Cada uma de vocês vão ter um motor diferente. Então, eu já quero deixar claro que nós vamos trabalhar com a broca na primeira graduação do motor. Nós não vamos passar daquela primeira graduação. Mesmo o meu motor sendo Marathon, o de vocês sendo Beltec ou tantos outros que a gente tem no mercado. Mas vai mudar muito pouco, muito pouco. Então, o que eu quero que vocês entendam é que nós vamos fazer o arraste da broca na lateral, na pré-gongueal, e nós vamos fazer, então, a remoção de tecido lateral da onicofose, fazendo o mesmo movimento que a gente faz com a gúbia, com a broca. Nós só não vamos poder aumentar essa rotação. Por isso que vocês vão ficar no primeiro quadradinho, ou um pouquinho abaixo, ou um pouquinho acima. Então, vocês vão dosar isso no motor de vocês. Tô achando que, tô em dúvida, não sei se vou machucar o paciente, reduz. Reduz um pouquinho mais, para que vocês entendam essa, né, força que vocês estão fazendo na prega do paciente. Porque tem a rotação do motor e a força que nós vamos exercer, ao contrário da pressão direto no tecido do nosso paciente. Então, aqui, para que vocês possam entender, vocês já devem estar imersos nesse mar de broca. Eu sou a louca da broca, eu adoro broca, né? Então, eu tenho lá de tudo que é tipo, às vezes eu não uso umas, mas eu compro para experimentar. Tem todos os formatos, né? Então, para que a gente possa entender essas tarjas, eu gosto da tarja verde, tá? Então, ela tem diamante, né? Pó de diamante que reveste ela, por isso que chama broca diamantada. E esse pó de diamante é que vai fazer a fricção, a retirada desse tecido de encontro ao tecido da pele do nosso paciente. Então, a verde é a abração mais forte, é onde tem depósito de diamante, de pó de diamante, com uma espessura maior. Então, a média eu uso também, mas a vermelha é muito fraquinha, não gosto muito de usar ela, tá? Mas aqui, para que vocês possam entender, não só as brocas, mas as fresas também vão trabalhar com essas tarjas. É a mesma informação, média azul, fraca vermelha e grossa verde, tá? E aqui, então, tem todos os formatos possíveis. Então, eu gosto de trabalhar nos formatos cônicos com a 718, tá? A 718, ela não é a 720, se vocês lembram da 720, ela é mais grossinha. Então, a 720, a gente gosta de fazer aquela deslaminação e tal. Então, a 718, ela tem uma espessura que vocês vão conseguir fazer a deslaminação em cima da lâmina, mas vão conseguir entrar dentro da prega. Então, ela vai entrar dentro, né, dessa lateral, entre a unha e o tecido, dentro da prega. Tem a 710, que é mais fina, a 715, mas a 718 vai fazer as duas funções. Então, é a que eu mais uso, é a 718. Vocês vão conseguir fazer dos dois tipos, tanto deslaminar quanto tirar tecido das laterais. Pode passar, Jaque, para mim. Então, aqui eu tirei do meu motor, ó, bem de pertinho, para que vocês possam entender, ó. A primeira foto é o início do meu trabalho do motor, esse aqui é o Marathon, tá? Então, ali, ó, nem comecei a entrar no primeiro quadrado ainda, foi onde eu posicionei ele, para vocês poderem entender. E lá, na segunda foto, é onde eu termino, onde eu dou um pouquinho mais de rotatividade nesse giro da broca, tá?
E aqui que é muito importante vocês entenderem essa função lateral do nosso motor. O F é a parte que ele gira para a direita e o R é a parte que ele gira para a esquerda. Então vocês não vão conseguir o efeito de retirada, de desbaste de tecido, se vocês não entenderem essa proporcionalidade. Se eu estou trabalhando na minha direita, eu tenho que girar o motor para a esquerda. Se eu estou trabalhando na minha esquerda, eu tenho que girar o motor para a direita. Não vai acontecer se vocês não inverterem essa rotação, para que a gente possa fazer esse desgaste. Pode vir trocar? Pode girar para mim? Dá o play. Pode tirar o som, por favor, ali, Jaque? Isso. Sem áudio, por favor. Então, aqui, eu vou sair da frente para vocês enxergarem. Ó. Eu faço o desbaste, eu entro com a broca lá na lateral. Aqui eu estou a seco. Nós vamos poder fazer 2 desbastes, a seco e molhado. Eu vou explicar isso para vocês. Então, uma pessoa que tem muito tecido, a gente pode diretamente ali abrir espaço e a seco e removendo esse tecido solto, desgastando essa onicofose que está mais desprendida na prega do nosso paciente. Ó, então eu encosto mais na lateral, mais no tecido e faço essa pressão de força para que esse tecido então seja alavancado. Ó, dá para fazer ali um lixamento na curva para que vocês possam dar um contorno para a unha. Dá para a gente passar em cima da unha e dá para a gente passar então na lateral. Eu coloco esse algodão na prega, lá dentro da prega, e coloco ali 1 gotinha, 2 gotinhas só para embeber aquele algodão. Ou de Podosafe, como a Rosângela falou, ou de Repose. Eu já digo para vocês qual é a diferença, tá bom? Ali eu mostrei uma fotinho do Podosafe. Pode passar o próximo. Ó, aqui eu tirei o algodão. Depois de 2 minutos, aquele tecido ali já amoleceu. Então, eu fiz a seco, tirei excesso, coloquei o algodão. Olha a quantidade de pele que sai nessa lateral. Então, sem esforço, só com a broca. E vocês vão, então, testar esse movimento de rotação, né, dentro do motor de vocês. Encostando nessa lateral e empurrando essa pele para fora. Ó, encosto e dou uma empurrada na lateral. Ó, tiro lá de dentro. Isso vai facilitar também se mais tarde a gente tiver que usar gúbia mesmo assim. A broca já deu entrada, início de onde está essa pele. Então, tu só continua. Depois que tu passa a broca, tu só vê onde que ficou, se ainda restou, inicia dali. E aí a gente consegue retirar. E vejam que eu faço força, ó, na lateral. Vocês estão vendo? Eu faço força sempre na lateral. Cuidem, porque a broca, se a gente começar assim, eu tenho um paciente e ele vai mensalmente lá, e eu começo a desgastar muito essa lâmina, a gente vai ver que dali, né, durante 3, 4, 5 meses, eu acabei afinando muito essa lâmina. Então, vocês cuidem nisso, de toda vez que o paciente for, vocês, né, deslaminarem muito essa lâmina com a broca. Pode passar o próximo, Jaque. Ó, esse é outro paciente. Vocês estão vendo que a unha ela já está toda disforme, por quê? Porque ela tinha dor e o que ela fez? Cortou os cantos, ela tirou, a pressão era pele, só que ela achou que resolvia cortando as unhas. Então, a pele ficou as unhas ficaram totalmente disformes. Então, a gente sabe que no momento que o paciente ou a pedicure, né, ou seja, a sua mãe, né, às vezes é um adolescente que é a mãe que cortou a unha, o que essa pele vai, o que esse organismo vai fazer? Vai gerar mais pele para colocar no lugar da unha que faltou.
Então, aqui é seco também. Ó, eu faço a lateral inteira, posiciono, vou abrindo essa lateral para entender e enxergar. E faço força, ou seja, pressão maior em direção a esse tecido, tá? Sempre em direção, ó, troquei, vocês viram que eu parei, troquei, o que eu fiz ali? Troquei a rotação para mim ir pro outro lado, ó. Aqui ficou bem legal. Olha só, vocês enxergam eu posicionando, por quê? Porque não tem muita unha ali. Então ficou fácil de vocês enxergarem. Porque às vezes a prega é muito profunda e não tem condição de vocês enxergarem o que eu tô tirando. Ali ficou bem visível, ó. Olha só, tudo aquilo que sai. É bem, uma rotação bem mínima, para que a gente não machuque o paciente. Então, vocês vão dosar essa rotação. Vocês vão ver que daqui um pouco eu vou posicionar bem na ponta da unha. Olha só o que eu faço, ó. Posiciona ali, força ali na lateral, eu já vou tirando onicofose, já vou tirando cutícula, já vou tirando toda essa pele que está em excesso naquela lateral. Tá vendo ali, ó, é óbvio que tá faltando unha, né? O paciente chegou sem a unha ali. Normalmente nesse ângulo é onde gruda mais Sim, aí depende da profundidade da prega. Então, quanto mais profunda é a prega que nós pegarmos do paciente, maior vai ser a nossa dificuldade de visualização, né, e de remoção. Aqui já tá tudo aberto porque ela cortou a unha. Pode passar, Jaque. Então, assim, ó, eu corto a unha, ó, agora tá molhado, tá vendo? Ó, vai sair é como se fosse uma gosminha mesmo. Por quê? Porque o Podosafe e o Repose, eles retiram a primeira camada, eles dissolvem a pele. Então, fica fácil da gente remover depois. Então, eu faço a mesma coisa, faço seco e depois faço molhado, para aguardar, para ver se tem necessidade da gente entrar com bisturi ali. Vou fazer a mesma coisa, vou fazer de um lado, vou trocar a rotação e vou ir para o outro. Sempre cuidando, a força, às vezes a broca, ela prende, né, num pedaço de tecido e a gente tem que ter essa sensibilidade de chegar ali, se prendeu, parar. Aí a gente pega o bisturi e continua removendo. Não é tudo também que a gente vai conseguir tirar com a broca. A gente precisa entender esse processo. Ela vai facilitar o início, a chegada na onicofose. Então, se a onicofose vai necessitar, depois de um bisturi, a gente tem que ter esse feeling na mão. Ó, e agora eu vou para o outro lado. 2 minutos desse Podosafe ou do repouso já é suficiente para fazer aquilo ali, ó. Aí eu vou fazer a mesma coisa ali, ó. Sai aquela maceraçãozinha, ó, uma massinha molhada. Isso que eu já tinha tirado horrores de coisa, mesmo a seco. Ó, é isso que eu vou falar ali pra vocês que eu tava dizendo. Ó, ele pegou no finalzinho de um tecido e eu vi que ali eu tinha que parar. Ali levantou um pouquinho o tecido da paciente. Ó, ali no finalzinho, ó, ali, ó. E aí eu vi que eu tinha que parar. Aí, dali pra frente, eu precisava remover para terminar de remover. Não era necessariamente uma necessidade de dor do paciente, mas já que a gente começou a tirar, nós sabemos que nós temos que tirar tudo até o fim. Se a gente deixa um tecido a mais ali, que a gente começou a remover e não removeu, isso pode também ocasionar uma inflamação. O corpo entende que foi agredido e a gente não removeu tudo. Olha a quantidade ainda de tecido. Ó, ali aquela pelezinha ali que a gente vai terminar de tirar com o bisturi, ó. Porque enganchou ali na broca e aí a gente já sabia que tinha que fazer com o bisturi. Isso, eu fiz, se vocês quiserem olhar depois, eu fiz a minha mão, só posso fazer a direita, que a esquerda eu não consigo, né? Quer dizer, só posso fazer a esquerda. Então, eu fiz ontem com a broca. Eu fiz toda a minha cutícula com a broca. Então, a gente tira esse ponto de tensão aqui, ó, no final, que engrossa da cutícula da mão, a gente remove com a broca. A mesma coisa a gente vai fazer com os dedos dos pés. Vai remover ali também, porque é como se a gente estivesse lixando ali. Então, tu lixa. Eu uso muito a lixa laminar também,
para fazer desbaste das laterais. Sabe aquela cutícula que fica levantada? Com a lixa, rotação bem devagar também. Lixa 80, gente. Aí vocês dizem, que horror, lixa tão grossa. Sim, o caso é a pressão que tu tá colocando em cima e a rotação que tu vai colocar. Então, tu pode usar até no pé diabético, se a pressão e a rotação forem adequadas. Se tu pressionar e a rotação for a mais, tu vai lesionar esse tecido desse paciente. Normalmente tem pessoas que têm a unha do quinto dedo que não tem quase unha, só pele. Só pele. E aí a gente faz a seco, faz molhado, e aí tu vai tirando. Eu não uso mais, é muito difícil usar alicate. E o que acontece quando a gente trabalha com as brocas? A gente faz uma remoção, tá? Desgastando, então automaticamente o corpo entende que não foi cortado, então não vai mais produzir da mesma maneira que produzia antes. Então, cada vez vai diminuindo mais. Vocês podem olhar depois, eu não tenho quase cutícula na minha mão. Quase não. Essa aqui eu só empurro, porque eu não consigo fazer broca. Mas essa aqui eu consigo fazer broca. Então, ela vai diminuindo, porque não foi cortada. Então, o organismo, ele não tem essa indicação, porque ele tem memória. Toda vez que tu corta, ele entende que tem que repor aquele tecido. Se a gente não corta, ele não precisa repor. A gente faz os dois sentidos, faz para a broca, de dentro para fora e de fora para dentro. Isso, dos dois sentidos. E aí tu sempre tem que trocar. Não tem problema na mesma sequência que faz. Não, não tem problema. Tu só vai ter que ver a tua rotação e a força que tu tá depositando ali, tá? Enquanto tu estiver treinando isso, diminui bem a rotação. Tanto é que eu falei pra vocês da lixa. A lixa, ela fica numa rotação tão pequena que se eu encosto muito forte, ela para. Porque ela não tem força de rotação, eu diminuo. E aí eu mal encosto e aquelas peles de cutícula que ficaram meio levantadinhas, eu consigo tirar todas elas só com a lixa. Broca e lixa. Sem utilizar o alicate de cutícula. 120. Eu uso a 80, a mesma grossa. Eu uso só a grossa. Lixa pra pele, entre 100 e 80. A mesma que eu vou desgastar a unha é a que eu uso para fazer esse acabamento de cutícula. Só que a rotação eu diminuo, que é o que eu disse para vocês. Se tu encostar muito firme ali, ela vai chegar a parar de tão baixa que tá a rotação. Realmente essa é a minha dúvida, porque eu já fui, infelizmente, em um podólogo que me queimou o pé. Isso, é tudo a rotação e a força. Tá difícil? Rotação e força. Isso aí. Pode Aí depois, durante a semana, tu pede pro cliente ele ficar usando um redutor, um creme hidratante com redutor. Não, reduz automaticamente. Claro, ressalvo, né, gente? Vamos dizer que ela seja, ela trabalha num restaurante, não usa luva. Lava louça o dia todo. A gente sabe que a água faz com que a produção do tecido aumente. Por quê? Porque ele tem que se proteger. Então, como foi falado ali nas onicomicoses, é muito fácil a pessoa que trabalha desse jeito e molha a mão tem paroníquia, e principalmente por cândida, né? Então, é muito ligado uma coisa na outra. Então, a gente vai ter que fazer uma boa anamnese, não dá para prometer que ela vai ficar sem cutícula se essa é a atividade principal dela, tá? Pode botar para mim, Jaque. Então, ali, ó, finalzinho, só para vocês entenderem que em algum momento a gente vai precisar usar a gúbia, né? Lembrando que quando a gente chega ali naquele local, bem no finalzinho, a gúbia fica de ponta, né? Acessa de ponta, para que a gente possa remover. Ela fica de frente, né? Nas laterais, a gente faz aquele movimento de lateral quando a gente chega bem no finalzinho, para que a gente possa remover o final dele ali, ó. A gente precisa estar de ponta, tá? Que nem a gente estava falando ali das inflamações. Sangrou, é inevitável. Para cicatrizar, vai inflamar. Então, o que a gente tem que fazer para evitar a fadiga, que nem eu digo para os meus alunos? Um descontaminante bem grande, bem forte, bem poderoso, né? Para a gente evitar o que é a contaminação cruzada, sabendo que na pele do paciente, assim como na nossa, tem, então, bactérias, fungos que vivem no nosso organismo. Então, a gente precisa fazer uma boa antisepsia para que
se sangrar, não tenha um grau, né, de contaminante muito exagerado. Estéreo não existe. Nós não trabalhamos numa sala estéreo, né, e não tem como a gente deixar o paciente estéreo. Mas a gente tem que minimizar, diminuir essa carga, né, de micro-organismo daquele local. Então, fazendo depois uma boa asepsia, um curativo, sangrou, eu fecho. Não sai, o paciente não sai do meu consultório sem fechar, né? Eu evito a fadiga o máximo que eu posso. Por quê? É só um cortinho? Vai melhorar em seguida? Vai. Só que ele vai lembrar de ti a semana inteira, né? Nesse caso, tu usaria só um anséptico local ou usaria, por exemplo, um LED, um laser, uma... Isso, eu faço. Sangrou, eu já faço... Soluções, o eletro... como é que chama? Aquele negocinho que dá choquinho de vidro. Alta frequência faz cicatrização. Eu já tenho laser também, já faço ali 4 joules, né? Lembra da janela? Então, cicatrização fica entre 1 a 4 joules. Então, a gente já faz ali 4 joules de vermelho, né? Para iniciar, agora eu perdi a palavra, mas tem uma palavra técnica para isso, que é a primeira janela de cicatrização. Né? Quando o corpo começa a cicatrizar, ele tem aquele primeiro gatilho de ativo para cicatrizar. E aí, quando tu vai fazer o laser, tu avança nessa cicatrização, né? Pode passar o outro, próximo. Olha só, agora eu quero mostrar para vocês ali, ó. Deixa eu sair bem da frente aqui, ó. A retirada da cutícula com a bola, tá? Essa aí a gente chama de bolona. Eu tenho ali a referência depois para dar para vocês, essa é da Stalix, tá? Ó, então tudo que tiver exposto, ou seja, que a gente conseguiu deixar para fora, a bola vai tirar, ó. Então ela tem que estar exposta. Se ela desceu, tu vai pegar a broca de novo, vai levantar ela e depois vai passar a bola de novo. É impressionante, eu sou apaixonada por isso, tá, gente? Sou apaixonada por isso. É maravilhoso. Se não tem lesão, às vezes dá ali uma sangradinha, mas pensa num corte que tu piscou, parou. Porque tu não cortou. É bem superficial. Para acabamento. Tirou assim, ó, tem cutícula envolvida, muita cutícula. Pele seca é uma maravilha, tá? Pele muito molhada, muito hidratada, vocês não vão conseguir trabalhar muito a seco. Aí eu trabalho molhado, trabalho com Podosafe, tá? Essa aí é B040, da Stalix. Sempre a seco. Quando a gente tá falando de retirada de cutícula assim, gente, sempre a seco, tá? Eu fiz um trabalho com emoliente, tá? Álcool 70. Terminou de fazer o que vocês têm que fazer, álcool 70 seca a pele. Vai pro outro pé. Quando vocês voltarem, ela já tá pronta para vocês fazerem a broca, tá? Para retirada de cutícula. Stalix. S-T-A-L-E-C-K-S. Stalix. A bola? Isso, aí que nós vamos ter cuidado, tá? Encostadinhas na unha a gente acaba dando, né? Pra empurrar contra a parede. O problema é a pressão. Porque naquela ânsia de tu aprender a técnica e querer retirar a cutícula, tu acaba fazendo força. Porque tu não pegou o jeito ainda. Então acaba forçando na unha e aí o que tu vai fazer? Tu vai fazer um vale. A unha vai crescer e vai ficar aquela marca tu não tira. Tem que deixar crescer até o final. Eu estraguei trocentas vezes a minha unha. Abri, fiz de tudo até aprender. Isso, tem que deixar crescer. Pra sair a marca. A planinha, aquela mais curta, tu botar, tipo, já levantou a cutícula dessa forma, que assim, tu botar nesse sentido aqui, a plana, tem menos risco de fazer limpo ou não? Não, é que a retirada é com a redonda. A gente não consegue retirar assim com outra, tá?
para retirada da cutícula tem que ser arredonda. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai empurrar, né? Mesmo arredondinha, tu vai empurrando a cutícula para a parede, então ela sobe e o que subiu tu consegue remover. Se ela desceu ou se ela grudou na unha, tu vai ter que ir lá com a 718, né, com a que tu estiver usando, levantar, desgrudar de novo, posicionar para que tu venha e remova, tá? O que desceu a gente não consegue remover, só o que a gente conseguiu deixar exposto, tá? Pode ver que depois, quando eu comecei a trabalhar, teve uma parte que desceu, outra eu consegui erguer. Aí o que eu fiz? Fui lá de novo, levantei o resto e fui para remover pela segunda vez. Então, quando a gente está treinando, tá? O que eu fazia? Eu começava a treinar com as brocas. Eu via lá pelas tantas que eu ia me atrasar demais, eu largava as brocas e começava a fazer o que eu já estava acostumada. Mas todo paciente eu iniciava de um jeito, eu botava uma broca de um jeito. Aí não dava, eu via que eu ia me atrasar, eu trocava os instrumentos de novo, pegava alicate de novo e assim sucessivamente, para que eu pudesse terminar o trabalho no tempo determinado, porque outro paciente já estava chegando para mim. E assim eu fui fazendo, né? Então na mão eu só tinha a minha mão para treinar, né? Então eu estraguei toda a mão. Não era o intuito, não ia fazer isso, não ia prestar esse serviço, né? Mas como a aula que eu dei de cuticulagem russa, eu dei híbrida, ou seja, tanto para manicure quanto para podóloga, eu tentei desenvolver, né, para me poder ensinar. Então usei minha mão mesmo, e aí deu bad, não tinha o que fazer. Pode passar, Jaque. Não é mais a Jaque. Ó, agora vem a polidora. Sabe aquela polidora da manicure, aquele, né, bastão que a gente gosta, que não dá para usar na podologia porque não vai na autoclave? Esse dá para usar e vai na autoclave, certo? Esse é da American Burst. Então, tudo que eu uso é da American Burst. Quando eu mudei, eu falei para vocês que é Stalex, tá? Porque o bolão que a gente chama, redondinha, esférica, não tem na American Burst. Qual é o nome dessa? Polidora. 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 Vão no site da American Burst. American com N no final. American com N de Noruega no final. Burris. B-U-R-R-S. Isso. É só entrar lá no site oficial da American Burst. E aí vocês vão discorrer ali, tá? As informações do que tem. E ali a mesma coisa. Tem gramatura, tá? Tem mais grosso, tem mais fino. Esse aí, pelo que eu me lembro, é grosso. Mas agora a gente já vai falar sobre isso, tá? Eu botei aqui para vocês todas as gramaturas, o que tinha, para que vocês possam entender, tá? A gente faz acabamento no tecido, depois que a gente passa a bola grande, que fica algum tecidinho, felpinha de tecido, de pele mesmo, essa aí vai fazer o acabamento. E vai fazer polimento da unha também. Então, o polimento que vocês querem da unha, essa faz. Qual é o giro Então, a gente sempre vai ficar com aquele giro que eu falei pra vocês. Mínimo e o máximo vai ser um pouquinho mais do degrau. Quando que a gente vai usar o máximo? Para retirar a cutícula e para fazer esse polimento. Aí nós vamos usar um pouquinho mais. Na onicofose, nós vamos diminuir esse giro. Mas a janela do giro é aquela ali que eu mostrei no início para vocês. Entre o mínimo e o máximo. Eu não passo daquilo, tá? Pode passar o próximo. Ó, aqui eu botei, vocês já devem ter visto, né? A Rô também falou do peeling químico. Então, como a gente está falando de onicofose, a gente trabalha com a broca quando, né, dá, beleza. Se não, a gente passa pro bisturi. E quando não dá, a gente ainda tem o peeling químico, tá? O que acontece que a colega estava falando ali? Quando a prega é muito profunda, a gente tem dificuldade de acesso. Vocês sabem muito bem que é dolorido, tirar a onicofose é dolorido. Tu tem que ter um manuseio muito delicado, né? Para que tu consiga fazer e o paciente não sentir, é difícil. Então, a gente estava falando de corte. Se eu não tenho acesso, né, a essa dor antes do peeling químico, eu devagar ia cortando a lateral dessa unha até acessar a dor do paciente, porque se não corta, se a gente quer tirar a cega, a gente sangra.
a gente machuca. E eu brinco, né, com o paciente e brincava lá com as minhas alunas que eu estrago, mas eu conserto. Aí depois que eu tirava a unha, que eu tirava a dor, o que eu fazia? Resina, que aí a Rosângela falou que não gosta de órtese. Eu amo resina, é minha vida, é outra vida, é broca e resina. Então, a pessoa saía com a unha intacta, porque eu resinava, né, a unha dela e ela saía. O que vai fazer a resina? A resina vai impedir de que essa onicofose crie novamente pela pressão da falta da unha. Então, eu tive que tirar aquele pedaço de unha mínimo, tirei a dor dela, e ao mesmo tempo ela saiu com essa proteção para que essa onicofose não aumente. Então, como a gente estava falando antes, a onicofose é algo crônico. Eu só vou me livrar dessa onicofose se eu entender qual é o processo início dela. Ou seja, o atrito tá vindo do quê? Do calçado? Ela é advogada e anda no bico fino todo dia? Ela usa sapato de segurança? Ela fica de pé o dia todo? Né? Ela já foi verificar o deambular, a caminhada dela, ela já sabe se ela é pronada, se ela é supinada, se tem algum desvio de quadril, se ela tem desgaste em alguma das pernas. Se a gente não entender isso de como ela pisa, a gente não cura a onicofose. Essa coisa de que a cura da onicofose não existe, né? Então a gente sabe que é crônico e se a gente não entender a base, nós não vamos poder resolver, mas a gente ameniza, certo? Então a gente vai indo por escala. Então hoje eu não me desgasto mais fazendo aquela prega profunda. Simplesmente eu tiro, porque a paciente chega para vocês, não tem como vocês eu vou pingar um ácido, vai para casa, volta daqui 15 dias que eu vou te livrar da dor. Então ela vai passar 15 dias com dor? Não, né? Então o que eu faço? Eu minimizo, eu vou indo com a broca a seco, broca molhada, tento não entrar com bisturi, tá? Se deu ok, eu passo o ácido e ela volta. Se eu tenho que entrar com o bisturi, aí eu vou até o final, porque provavelmente eu vou deixar esse tecido muito frágil e aí o ácido vai agredir, tá? Aí então nesse caso vocês fazem o quê? Vocês resolvam o problema da paciente e marquem um retorno antes da dor de novo. Vocês que conhecem a paciente, a dor acontece quando? Né? 15 dias tá bom, então volta 15 dias antes da dor acontecer de novo. Vou pingar o ácido, 15 dias após o ácido, né? Nesse protocolo aqui, né? De pingar em 15 dias, ele tá pronto para ser removido daquele jeito ali. Uns levanta mais, outros levanta menos, não é igual para todo mundo. Mas a retirada fica inteira, assim. Tá. Então aqui... Agora nós vamos falar, olha só o que eu disse pra vocês, tem formatos diferentes também, tá, gente? Então, extra grosso marrom, cinza grosso, médio verde e bege é bem fininho. A bege eu já não uso, não vejo necessidade, não tira nada, tá? Eu gosto mais da grossa mesmo, comigo é tudo bem forte. Então, na American Burst, ali, ó, American Burst, vocês vão achar todos esses e formatos diferentes, maior, menor. Ó, da Stylix, as duas que eu uso da Stylix, essa aqui chama, ó, tá lá, ó, a referência, tira a foto, que agora tá bem direitinho a referência. O que acontece, então, quando a prega, são raros os casos, tá, gente? Mas quando a prega necessita de uma broca mais fina, aí eu gosto de usar essa chama. Ela é fina, ela vai entrar bem devagarinho, vocês reduzem a velocidade e aquele dedo que ele é bem profunda a prega, tá? E bem delicado, a gente vai conseguir então trabalhar com essa da Stylix. Então, da Stylix, essas duas que eu gosto. O resto tudo da American Burst. Tá aí as duas referências para vocês. Eu tenho uma olhada e, às vezes, essa bola some, tá? Às vezes, ela fica em falta e some, tá? Mas dá para comprar da MIG também. MIG. Na frente da Fatepa tem a Miller, tá? Já falei com o cara, inclusive sumi, pedi para ele comprou para mim e não apareci mais. Comprei duas e não aparece mais. Então, ele consegue nos dar essa bola aqui, só que da MIG, tá?
O vendedor ali da dentária. Bem legal ele. Pode passar. Olha, eu tenho brocas, como vocês viram ali, o meu primeiro curso foi em 2006, eu tenho broca de 2006. Mesmo esterilizando. Por isso que eu não compro, desculpa gente, mas eu não compro Fava, eu compro American Burrs e Stalix. Eu não compro outra. É que nós vamos falar agora, ó. Nós vamos falar das fresas, tá? Então, aqui as fresas, elas vão desgastar a unha, né? Que nem a Rosângela falou sobre o fungo, a gente precisa estar usando essas. Então, ali, ó, na American Burrs, vocês vão entrar lá e vocês vão ver o corte dela, tá? Pra que serve. Eles dão, assim, ó, um entendimento de cada uma. Vocês vão entrar lá, vocês vão ver, essa serve para isso, essa serve... é um corte mais fino, é um corte mais delicado, né? Eles têm todas as explicações, tem vídeos lá dentro também que dão umas aulas, né, para que vocês possam entender um pouquinho melhor das brocas. Claro que o caso lá é naus, né? É assim que fala, naus. Então, para elas dá um pouquinho de diferença. Para nós não dá muita diferença. A gente quer que corte a unha, né? Desbaste ali o fungo. Então, para nós não vai ter muita diferença, tá? Mas ali, ó, vermelho é fino, igual, cruzado médio azul, das tarjinhas é isso que vai dar diferença. E tem todos esses formatos também. Pode... Ó, aí depois tem esse novo, tá? Que é de cerâmica da American Burrs, que ele é rosinha, tem vários formatos também, super boa. E ali do lado eu coloquei, né, uma fotinho da Shopee, que a gente adora comprar coisa na Shopee, né? Então, da Shopee também tem, mas aí também pode ser que estrague, porque eu vi alguém dizer que, né, saiu um pedaço ali, então fica a dica aí. Mas tem na Shopee também. Claro que na American Burrs, da Stalix, sempre vai ser mais caro, né, gente? Mas eu tenho umas da Shopee que estão funcionando até hoje, né? Porque a gente começa pela Shopee, né? Né? A gente começa por aí. É isso aí, pode passar. Eu tenho também uma bem em conta, tá? Chama FG. Essa eu compro ali com o Luiz da Dentária Zotis, tá? É o nosso amigo Luiz. Então a gente conhece aquelas dentárias tudo, né, Jaque? Então o Luiz me vende essa. Ela é bem baratinha também. Só não se assustem que ela oxida na autoclave, tá? Ela fica preta. Mas não tem problema, ela só tá feinha, mas ela funciona. Então, vocês vão comprar um monte de gramatura diferente, do 2 ao 6, 2, 4, 6. Ela é bolinha, bem pequenininha. Então, quando tu quer fazer um arremate, sabe? Quando tu quer ir bem perto da cutícula, que aquela unha de onicomicose tá bem contaminada e tu precisa limpar tu consegue chegar nesses lugares com umas brocas pequenininhas assim. Né? Inclusive, meu marido agora se apaixonou, ele gostou, achou nas minhas coisas, eu tenho de tudo lá. E ele comprou umas pra ele agora, se apaixonou. Pode virar. Então, era isso, gente. Muito obrigada! Espero que vocês tenham gostado.